E gente, estamos chegando ao fim do Setembro Amarelo, mas ainda é tempo de reforçar a importância dos cuidados com a saúde mental. Manter o cérebro sadio vai muito além de consultas médicas e remédios. Passa também por reservar, os momentos aí de lazer e investir também em atividades que estimulem a nossa mente. A gente vai trazer mais detalhes e dicas no Vida Leve de hoje com Raíssa Azevedo. Boa tarde, minha amiga. Muito boa tarde, amigo. É isso mesmo, Setembro Amarelo aí acabando, mas a gente não deixa de reforçar a importância de a gente cuidar da nossa saúde mental. A gente tá nessa onda aí das pinturas, Bobbie Goods, né? Tá viralizando muito, que são aquelas pinturas nos cadernos, que as pessoas associam muito a atividades infantis, mas que elas ajudam aí a preservar o nosso cérebro, a estimular. O lúdico ajuda muito, né? O lúdico ajuda demais, amiga. E também a questão de prevenção de doenças, né, de demências, outras doenças neurológicas. Então, é importante estimular, ter um hobby, procurar atividades prazerosas, né, no nosso dia a dia para conseguir estimular o nosso cérebro aí a longo prazo. E para isso a gente recebe agora o doutor Saulo Teixeira, ele que é médico neurocirurgião. Seja muito bem-vindo, doutor Saulo. Obrigado, pessoal. Boa tarde, Sempre pessoal. um prazer. Doutor, como é que a gente consegue... Essas doenças também de saúde mental, elas estão muito associadas ao estresse. Como é que a gente consegue aí fazer essa redução e a busca por um hobby pode ser uma alternativa, né? Como é que essa associação aí dessas práticas, né, que a gente consegue fazer de forma até de lazer mesmo, prazerosa, evitando estresse e até prevenindo doenças também, né? Verdade. É isso, a gente tem que primeiro conceituar o que é hobby quando a gente está falando em pesquisa, né, científica, dessa forma aí. E os pesquisadores falam que as atividades que eles classificam como hobby são aquelas que envolvem uma busca ativa por um determinado objetivo e que envolvem uma recompensa sobre aquilo. Então, o colecionismo é assim, ou então você resolver problemas matemáticos ou problemas desses que tem em revistas e tal. Isso são formas de hobby que acabam por estimular esse funcionamento do cérebro e pode, em alguns casos, trazer uma proteção a mais, uma camada de proteção a mais para doenças neurológicas e doenças psiquiátricas. Eu digo pode porque muitas dessas doenças, na verdade, elas têm determinantes genéticos que muitas vezes a gente não vai conseguir mudar. Pode retardar um pouco mais quando a gente tem um cérebro mais desenvolvido do ponto de vista da cognição, tem uma pessoa que tem uma atividade intelectual mais frequente, mais constante, mas quando tem um determinante genético envolvido, isso acaba limitando um pouco as nossas opções de prevenir, como a gente falou, né? Doutor, e como achar assim, um hobby ideal? Né? Acho que a pessoa pode procurar ali, ver o que é que se identifica mais. Tem gente que vai se identificar mais com pinturas, outro com esportes coletivos, né? Qual dica o senhor dá para a gente conseguir encontrar aí um hobby ideal para estimular e também não só o físico, mas a parte da saúde mental também? Os pesquisadores falam que sempre é interessante estimular domínios cognitivos diferentes. Então, aquela pessoa que trabalha com uma coisa que é mais de exatas, envolve mais números, mais cálculos, deveria ter como atividade de diletantismo, né, como hobby, uma atividade já que envolve mais conhecimentos de humanas, vamos dizer assim. Então, uma leitura que envolve a capacidade de abstração, imaginar cenários vívidos, mesmo que fujam daquela exatidão do dia a dia, seria uma melhor alternativa. E o contrário também é verdadeiro. Aquela pessoa, por exemplo, vocês que trabalham com jornalismo, com produção de informação e conteúdo, deveriam buscar talvez atividades que envolvem mais movimento, o cálculo no outro sentido, então para a gente estimular domínios cognitivos diferentes. E tem um motivo para isso, né? Por que se defende isso, na verdade? Tem um termo que é muito caro para nós das neurociências, e principalmente para mim como neurocirurgião, que é o da plasticidade neuronal. O que é isso, né? O cérebro, ele se desenvolve durante a nossa vida intrauterina, ainda lá no útero da mãe, e durante os primeiros anos da infância ele vai maturando, mas chega um determinado ponto que a gente não produz mais corpos celulares dos neurônios. E o que vai, na verdade, mudar ao longo da vida são as interconexões que a gente faz entre esses neurônios. São as chamadas fibras de associação, que vão conectar áreas diferentes do cérebro. Então, a gente tem no cérebro uma área responsável pela motricidade, outra área responsável pela visão, outra área responsável pela cognição, pela audição, e essas áreas são interconectadas.
quando a gente desenvolve uma atividade, principalmente quando a gente faz uma coisa que é diferente do nosso normal, aquilo que a gente faz de segunda a sexta, de forma profissional e tal, o que a gente está fazendo, em outras palavras, é desenvolver essas conexões e fazer com que o cérebro tenha, inclusive, mais agilidade nessas comunicações, quando a gente desenvolve novas vias de contato, de comunicação entre esses neurônios. E isso, volto a dizer, ainda de uma forma muito preliminar, assim, mas se supõe que isso tem um papel protetor contra essas demências que a gente falou agora há pouco. E tu tem uma idade assim ideal de começar a buscar esses hobbies é desde a infância, porque como a gente estava falando, né, é até associado muito à questão das crianças, né, mais lúdico, mas também tem quebra-cabeça, os Bob Goods, né, que são as pinturas, tem também a questão dos caça-palavras, que a gente via muito em revista, né, mas hoje em dia na internet tem vários joguinhos também. Tem uma idade ideal. Eu queria que o senhor também falasse sobre essa questão da prevenção das doenças, das demências, né, que quanto mais cedo, acredito que seja melhor, né? Eu volto a reforçar aquela questão genética, né? Então, muitas vezes esse termo prevenção ele não se aplica porque a gente tem uma determinação genética para surgir uma determinada doença e aí estão incluídas a doença de Alzheimer, demência frontotemporal, demência por corpúsculos de Levy, que são as demências, estão entre as demências mais comuns e que têm motivo genético. Não há idade para isso, né? Todas as idades são. É interessante que em todas as idades isso se desenvolva, que você procure atividades diferentes para estimular o cérebro a fazer essas conexões, essas novas áreas de associação. E a gente deve lembrar também que o papel dessas atividades não se resume só a isso que nós estamos falando aqui. Na criança e no adolescente, por exemplo, e eu tenho a impressão que isso é cada vez mais comum como uma necessidade, elas servem para desenvolver, por exemplo, o foco, né? A capacidade de focar numa determinada tarefa, de estimular, que aí tem a ver com outra área também do cérebro, particularmente o lobo frontal, córtex pré-frontal que faz isso, faz o cérebro se deter numa determinada atividade e conseguir manter aquilo ali com começo, meio e fim. Então essas atividades acabam tendo esse outro papel. E volto a dizer, isso servindo para qualquer idade. Doutor Saulo, é correto dizer, então, que quando a gente adquire um hobby, né, a gente desenvolve um hobby, a gente está dando um descanso para a área do cérebro que a gente está mais utilizando no dia a dia? Sim, se a gente estiver falando de um domínio cognitivo diferente, sim. A gente usa, às vezes, esses termos de descanso, de estímulo, etc. Acha que é uma coisa muito abstrata, né, o que a gente está falando. Mas, na verdade, os neurônios eles recebem sim um estímulo maior, que quer dizer que vai chegar mais sangue naquela região, eles vão funcionar mais despolarizando eletricamente e vão consumir mais glicose. Isso que por muito tempo a gente trabalhou como uma forma de abstração, hoje em dia é possível ver em exames, como por exemplo as chamadas ressonâncias magnéticas funcionais. Você consegue estimular aquilo no paciente e realizar o exame para mostrar que aquela determinada área do cérebro está funcionando de uma forma com um metabolismo mais acelerado, portanto está sendo mais estimulada. Então isso existe sim. E o cérebro, eu falo isso muito para os pacientes acabam rindo, em consequência que eu digo, isso é tudo igual, tanto faz gordo, magro, homem, mulher, preto, branco, anão, são todos iguais, porque a superfície do cérebro ela tem áreas bem determinadas para cada uma dessas coisas. E isso só muda se, utilizando aquele conceito que eu falei da plasticidade neuronal, a gente tem, por exemplo, uma lesão numa determinada área dessa do cérebro, seja uma lesão congênita, que a criança, por exemplo, nasceu com ela, ou uma lesão adquirida, como um tumor cerebral, um AVC, um trauma, pode acontecer por conta dessa mesma plasticidade neuronal que eu falei, de essas áreas migrarem para um outro local. Então, uma outra área do cérebro vai passar a ser responsável por isso. Perfeito, dicas aí valiosas. Eu acho que o importante é você se encontrar, seja no esporte, que você pode levar como um hobby, seja numa pintura, seja num caça-palavras, jogos de memória, quebra-cabeças. Acho que o importante é você se encontrar e encontrar aí um prazer, uma atividade que fuja ali das suas... do seu dia a dia, das atribuições, trabalho do dia a dia. Eu vou levar isso como um argumento agora, viu? Porque quando eu digo que quando eu chego em casa eu não quero saber de notícia, há quem diga que assim, não, você não pode parar, você tem que ser jornalista o tempo todo. Não, a gente também tem que parar, né? Tem que ter nosso momentinho, né? Exatamente. Muito obrigada. Obrigada a vocês. Raíssa. Obrigada, doutor Saulo. Obrigada, foi um prazer recebê-lo aqui.